Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Mundo, o Evangelho no Lar, na sua casa. Lembrando que somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão e todas as segundas-feiras fazemos o Evangelho às 18 horas ao vivo. Escolha um lugar sossegado, tranquilo para nos acompanhar. Pegue a sua água para você tomá-la após o encerramento do Evangelho. Boa noite, Marco. Tudo bem? Olá, boa noite, Carla. Boa noite a todos. É um prazer estar sempre aqui às segundas-feiras, fazendo esse evangelho, para trazer luz para o lar, para nós, para as nossas ideias, para os nossos afazeres. Então, na segunda-feira é o dia próprio para entregarmos os nossos sentimentos nas mãos de Cristo, para que Ele possa trazer para nós toda essa energia. E você que está em casa, pode pegar a sua água, além de pegar a sua água, dá o seu like, dá o seu joinha. Você pode também mandar essa live para alguém que, de repente, possa ver esse conteúdo e se animar. Simples, porque é uma palavra amiga, é uma palavra do Evangelho, falamos de Deus, falamos de Jesus. Então tudo isso, ele simplesmente só vai ajudar. Não tem nada que possa trazer coisas contrárias. Não tem contraindicação, né? Não tem. Então nós realmente estamos aqui empenhados nesse trabalho para que tudo isso possa chegar até vocês. E nós, trazendo um recado, nós, tanto do Centro Espírita Cristão, quanto do podcast, que é o canal Espiritismo com Cristo, nós não entramos em contato com ninguém. Então, nem pelas redes sociais, nem por mensagem, nem por SMS, nenhum tipo de contato. Então, se você quiser mandar uma mensagem para nós, nas nossas redes sociais, nos nossos contatos de WhatsApp, tanto do Espiritismo com Cristo quanto do cristão, nós vamos te responder. Mas fora isso, qualquer outro contato não procede, né? Nós gostamos de avisar isso porque, como, está globalizado, todas as pessoas têm acesso. Então a gente precisa deixar esse alerta para que você, de repente, não pense que está falando com um de nós e que você esteja falando com uma outra pessoa que tenha qualquer outra intenção. Nós não pedimos nada, não cobramos nada. É ou não é, Carla? Sim, é isso mesmo, nós só agradecemos, Nós só né? Nós só agradecemos. agradecemos. Então vamos aproveitar, fechar os nossos olhos, iniciarmos a nossa oração para agradecer. Pai amado, Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui iniciando o Evangelho. Agradecer pela Tua presença em nossas vidas, agradecer por Tua palavra, agradecer pelos Teus ensinamentos, pela Sua mensagem de paz e de conduta ética, trazendo-nos sempre uma fé, esperança e conforto em nossos corações. Obrigado, ó Pai, por mais este momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós daremos continuidade à leitura do capítulo 6. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Leremos o item 5 e 6. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável.
o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. Estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorra, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloque entre as vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vêm do céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos, quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós, todos, será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina: bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornarem perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Que bonita essas duas mensagens, né? É muito linda, hein? De instruções dos espíritos. E a gente, como vem nessa sequência, falando
né? No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e no capítulo 6, o Cristo Consolador, que se a gente for pensar em todo o evangelho, ele tem toda essa sequência lógica, né? Então, primeiro foi falado das dificuldades, das faltas, e agora o Cristo que consola. Então, essas duas cartas, né, dois itens que foram lidos aqui, de instruções, são cartas que nos trazem realmente um consolo, uma confiança, uma credibilidade que nós não estamos sozinhos, né, uma crença que nós não estamos sozinhos. E aqui, primeiro esse pedacinho, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Isso sempre é muito forte, né? Nas nossas leituras, nos nossos estudos, que a gente tem que aprender a amar e a gente tem que se instruir. Então, esse é uma das mensagens importantes do Evangelho de hoje. Esse se torna, né, uma base, né? Uma base para que isso possa, assim, se fortalecer, crescer. E essa base, vamos se dizer, né? Todas essas coisas que são escritas, todas as coisas que são ditas, todas as palestras que são feitas, é uma forma diferente de explicar, vamos dizer, a mesma coisa. É a base que você tem que fazer, mas cada um vai entender de acordo com a palavra daquele que às vezes está explicando, aquele que está se propondo e, de repente, acima de tudo, o momento daquele que está ouvindo. Sim. Né? Porque talvez você pode falar 1 ano, 2 anos, 3 anos, no 10º ano, aquela mesma pessoa que não deu importância lá atrás, ela naquele dia, na 1000ª vez. Então, de repente, a mesma pessoa, às vezes repetindo a mesma explicação, dando os mesmos exemplos, mas é o momento daquele e é o entendimento e a explicação. Sim, porque a consciência, ela é interna, né? Ela vem de dentro para fora. Muitas vezes a gente fala, a pessoa precisa se conscientizar, ou não, vamos conscientizar a população sobre o assunto, nananã. Não, a gente vai informar, né? A gente vai transmitir o conhecimento, mas tomar consciência é isso que você falou. Pode a pessoa assistir durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquilo ainda não fez o sentido necessário que ela precisava. Ela, né? Mas vai chegar um determinado momento que vai fazer sentido, que é como ele até fala, aquele que vos criou fracos, né, falando aí de Deus, para vos tornar perfectíveis. Então, um dia todos nós seremos espíritos perfeitos. Mas isso é um processo contínuo de individual, consciência né? e individual. É por Então, isso. das suas qualidades morais, das suas virtudes, das suas mazelas. E o instruí-vos não é só você pegar o livro e se instruir. Instruí-vos é você também tomar conhecimento de si próprio, né? Sim, você vê o tanto de coisa que você citou aí, inúmeras coisas que precisa se pensar, precisa se, né, passar, trilhar esse caminho para você fazer essa base forte, para fazer essa base de se instruir, de realmente estar firme ali no seu amor para com você e com o próximo, né? Porque às vezes você não consegue ter essa dimensão nem com você mesmo, né? De ter essa ideia de que você realmente precisa estar pronto, se amando para você amar o próximo, se gostando para você amar a vida, amar, né, todos os acontecimentos, independente deles. Se você, de repente, está passando pela vida, todos os acontecimentos vão vir. E se são bons, ou mais ou menos, ou se são daqueles que a gente às vezes não gostaria, mas que a consciência seja maior para entender que faz parte do processo
e aí a gente, sabendo essa base forte, nós não vamos cair. Nós vamos entender e falar, não, agora é a vez disso. Então vamos ter que suportar. Vamos ver o que vai vir mais na frente. Para você ver o próximo, você tem que passar por esse. Não, e outra passagem, outro trecho que fala aqui é: não invejais aqueles que têm mais que ti, né? Materialmente Isso. falando, porque as provas deles serão mais difíceis, provavelmente, do que as suas. Essa parte me chamou bastante atenção. Então, que na verdade, eu acho que é um convite, ele fala muito também de semear aqui, né? É que é cada um cuidar do seu jardim, Isso. né? Ir para o arado, ir para o trabalho no dia seguinte, que ele fala, acorde com fervor, né? Porque todos os dias a gente vai ter que cuidar do nosso solo, do nosso jardim. E não ficar olhando a grama do vizinho. A gente tem que olhar a nossa, né? A gente tem que cuidar da nossa, a gente tem que cuidar realmente do nosso espírito. E daqueles, logicamente, que estão sob nossa tutela, então nossos filhos, familiares que estão próximos a nós e que nós vamos contribuir nessa caminhada. Mas sem ficar com essa inveja da vida, entre aspas, perfeita do próximo, né? E uma coisa que fortalece essa base, né, é o julgamento, né? Sim. Porque o outro, como está dizendo, os mais abastados, os mais ricos, não importa, você não sabe a gravidade daquilo que ele vai passar, o peso Ou que já daquilo que ele passou. vai carregar, É, né? Ou, de repente, o que já vem e sim. carregando, o que já vem trazendo. Então, de repente, aquilo que ele tem hoje era necessário para ele poder suportar o que ele vai suportar. Tudo é Então, aprendizado. e, né, tanto aqueles que estão, né, de repente, numa classe média, outros que estão na extrema pobreza, aquele cenário todo ali, tudo aquilo é necessário. Infelizmente, se você olhar assim, as pessoas, não, você fala isso porque você não está lá. Mas se eu acredito em Deus, eu acredito naquilo que foi dito e acredito que realmente ninguém está no lugar errado. Estão todos no lugar certo, na hora certa, passando e aprendendo, acima de tudo, o que precisa ser aprendido. Sim. Talvez, mas eu já sei. Não sei. Se está passando pela lição, É porque não sabe. é melhor rever, né? Ou às vezes a gente só sabe aqui, né? Mas na prática, Mas ainda não conseguimos mudar para a prática, né? Colocar em prática aquilo que a gente sabe aqui. colocar em prática é o grande desafio, né? É o grande desafio. Talvez você saiba que amanhã cedo você precisa levantar para ir trabalhar. Mas você só vai saber na hora que bater lá o despertador e você pular, né? E você abriu os olhos e falou, pá, vamos mais para mais um dia. Né? Se abrir os olhos, né? Se abrir, então vamos nessa. Se não, mas também a sua coragem vai ter que estar em ordem para levantar, né? Com certeza. E aqui o que ele fala, numa outra passagem, acho que a gente ainda tem um tempinho, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Então, assim, que sim, a gente pode chorar as nossas dores, mas honrá-las também, porque ela foi sagrada no Jardim das Oliveiras, né? Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Eu achei tão bonito isso. Assim como Cristo, né, teve que passar lá pelo Jardim das Oliveiras, eu acho que essa passagem ela é muito simbólica realmente, que todos nós temos os nossos jardins das oliveiras para passarmos, mas que a gente tem que lembrar que sempre terão esses anjos para enxugarem as nossas lágrimas em algum momento. Geralmente quando nós estamos num momento mais delicado, que exige mais da gente, que realmente nos põe à prova, assim, nós geralmente é como um afogamento, né? Você fica apavorado e achando que tá tudo perdido, não tem nada. E sempre vai ter realmente aquele consolo, mas
precisa estar aberto, precisa estar olhando em volta, precisa manter a calma. Então, isso é importante. E esse consolo vai alcançar quem realmente, por isso que diz, quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que ouçam. Então você vai ouvir, mas naquele momento você vai conseguir se concentrar a ponto de você... Então, mas não é só naquele momento. Essa concentração é um treinamento. Nós estamos aqui para realmente ser treinados. E nós temos que treinar para que no momento X a gente realmente possa trazer essa lucidez, possa trazer esse entendimento e sentir esse porto seguro. Sim. Saber que tem Esse algo maior. consolo não necessariamente virá enquanto estamos encarnados. Esse consolo, ele pode vir sim, a gente sabendo que nós somos espíritos eternos. Sim. E que não existe, a morte não existe, como ele aqui disse, né? Então isso já é um consolo. Que se você não conseguiu, entre aspas, dar conta de tudo que você precisava fazer nesta encarnação, você terá outras chances, você terá outras oportunidades. Eu acho que isso que é importante também, é um grande consolo. A gente saber que a gente tem esse tempo e esse apoio em todas as nossas vidas encarnadas e desencarnadas, né? Na erraticidade. Uma coisinha só que já faz alguns anos que eu venho assim pensando, meditando, trabalhando em cima disso, é você entender que as coisas, elas não vão parar, não vai deixar de acontecer. Então, de repente, por exemplo, sei lá, eu não queria bater o dedo ali e machucar. Senti a dor que eu senti. Mas era um querer meu. Mas foi necessário acontecer e aconteceu. Então não vai ter jeito. Eu bati, doeu, machucou. E aí? O que ficou? A mágoa de ter batido? Ou a lição que você, de repente, aprendeu que não é você que controla, não é você que manda? Que você Então, pode só tomar mais cuidado e ficar mais atento. Então você precisa Para não repetir. entender que vai acontecer. E independente do que acontecer, vai ser bom. Então, se bater o dedo e doeu, é bom. Agora, em que ponto que é bom? É bom porque ali tem uma lição e está te chamando a atenção para aquilo. E aí você basta abrir os olhos e aprender essa lição. Você vê que em todos os momentos não tem jeito. De repente você, sei lá, perdeu alguém desencarnou. Ai, mas ele não podia ter... Mas tanto podia que aconteceu. Que aconteceu. Então, mas e ali, e agora? Então, é você aprender aquela lição. O tempo não para ninguém. E era o tempo dele. Sim. E ele continuou, ele não parou. Então as pessoas às vezes pensam que parou, que agora já não existe mais, que agora já não tem mais chance. E como você está dizendo, encarnado ou desencarnado, vai continuar. E o Espiritismo, como o Consolador, mostra a possibilidade da reencarnação, né? Cristo, com tudo o que ele nos ensinou, ele mostra que existe uma solução até aonde você imagina que não tem solução. Porque a solução já foi dada, não é nossa. Sim, já está tudo certo. É isso. Né? Então, Vamos fazer aqui as nossas vibrações, então? Então vamos lá, vamos para as nossas vibrações dessa noite. Espero que os nossos irmãos em casa estejam bem confortáveis, que estejam ali envolvidos em luz, em paz, em tranquilidade, para que possam assim também vibrar aí
por quem vocês também queiram, por quem vocês lembrarem. Só coloca o pensamento e que essa pessoa vai estar recebendo as mesmas vibrações. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa hora, por esse momento, por estarmos aqui e podermos fazer o trabalho que estamos fazendo. Vamos vibrando assim pelo nosso planeta, vamos vibrando pelo nosso globo terrestre, vamos vibrando assim pelo nosso Brasil, vamos vibrando pelos nossos irmãos de outros países, vamos vibrando simplesmente pelos nossos dirigentes, por esses irmãos que tomam conta e que faz valer as leis da sociedade, que cuidam de tudo isso para nós. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que fazem parte da sociedade, em qualquer escala, que eles também possam assim se adequar. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que possam porventura estar perdidos por aí, tanto em pensamentos, tanto em atitudes, perdidos tanto andando por aí, tanto quanto vagando no próprio pensamento, que eles possam assim recobrar essa sanidade para que eles possam assim escolher o caminho que vão trilhar. Vamos olhando para os nossos irmãos que porventura estão sofrendo com algum problema de saúde, qualquer enfermidade, que estejam em qualquer lugar, num hospital, numa clínica, num pronto-socorro, ou mesmo nas suas próprias casas, ou às vezes na própria rua. Nós vibramos por eles para que todos possam assim se sentir filho do mesmo Pai. Vamos vibrando pelos nossos irmãos encarcerados. Vamos vibrando pelo nosso Centro Espírita Cristão, aqui em Carapicuíba, por todos os trabalhadores, os frequentadores, por todos os nossos irmãos espirituais que atuam ali, os mentores. Vamos vibrando aqui pelo nosso podcast aqui, pelo Estúdio Shift. Vamos vibrando por nós mesmos. E vamos vibrando pelos nossos irmãos em casa, que estão com certeza recebendo todas as vibrações positivas. E não importa qual é o seu momento, o que está acontecendo, o que você está vivendo. Receba essa luz, receba esse amor, receba essa paz, que isso realmente vai ajudar você a dar o próximo passo em sentido a Deus e a Cristo. Então, vibrando por tudo e por todos dentro da existência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar do Senhor de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Então, desejamos uma boa semana para vocês.
Até segunda-feira que vem, bebam a sua água e fiquem com Deus. É isso aí. Até segunda-feira que vem e muito obrigado. Tem sempre um anjo aí do seu lado para te socorrer.